de termos aprendido sobre as orientações básicas e também como efetuar o orçamento, vamos começar o processo de instalação. Veja que aqui temos uma planta baixa de um cômodo de 2,5 por 3,5. Podemos perceber aqui que teremos uma leve quebra de material, já que tanto a medida da largura quanto ao comprimento do espaço não são múltiplos de 6. De qualquer forma, vamos optar pela relação comprimento-espaço com o comprimento da chapa. Para este ambiente, também serão usados painel de PVC Plus prata single, o qual possui 20 cm de largura e 7 mm de altura. Baseado nos cálculos aprendidos em aulas anteriores, compraremos a chapa com 3,5 m de comprimento. Como sabemos que o painel escolhido possui 20 cm, então precisaremos de 5 chapas para completar 1 metro. Vamos multiplicar. Então, 5 vezes a largura do cômodo, que é 2,5 m, teremos que comprar 13 chapas de 3,5 m para fechar todo o forro desse cômodo. Depois de recebido na casa do cliente, as quantidades de forro deverão ser conferidas. Como acabamento, usaremos a meia cana branca para dar um toque especial no ambiente. Para calcular a quantidade de material necessário, somamos todas as laterais do cômodo, resultando na aquisição de 12 metros de acabamento meia cana. Para calcularmos a estrutura do cômodo, precisaremos da área do nosso forro. E por isso temos 8,75 metros quadrados, então multiplicamos por 4, resultando então em 35 metros de sarrafo para montarmos a estrutura do forro. Agora finalizamos a nossa aula analisando o nosso espaço e verificando a quantidade necessária de material para a instalação. Até a próxima aula! Nesta aula vamos ver quais são as ferramentas essenciais que devem estar junto com o profissional durante a instalação. Lembrando que estaremos usando como exemplo o cômodo apresentado na aula anterior. Vamos começar então. Esmerilhadeira e discos de corte, para podermos cortar os materiais nas dimensões necessárias do cômodo. Parafusadeiras e ponteiras para fazermos fixação. Por mais que muitas parafusadeiras cumpram a função de furadeira, também recomendamos que tenha uma furadeira na caixa de ferramentas, pois nunca sabemos o certo a configuração da parede do cliente. Além desses, também precisamos de uma mangueira de nível, um esquadro, estilete, trena, fio de nylon, lápis de carpinteiro e espátula de plástico. Como trabalhamos em pontos altos do cômodo, é importante uma boa escada. Como já sabemos, durante o processo de instalação poderão ser produzidos um pouco de sujeira, e para isso é importante que tenhamos como as nossas ferramentas algo que não se enquadra como ferramenta. É o caso de um aspirador de pó, vassoura, lençol ou algum plástico que possa proteger os móveis que não poderão ser retirados do cômodo. Esses elementos permitirão que o cômodo seja entregue nas mesmas condições em que foi recebido. Agora que já sabemos quais as principais ferramentas para a instalação de um forro de PVC, já podemos seguir para os próximos passos da instalação. Depois de vermos elementos necessários para começar a nossa instalação do forro de PVC, vamos bater o nível do forro. Esse passo é muito importante, pois todo forro terá essa informação como orientação. Qualquer erro provocado nesse momento poderá comprometer toda a instalação. Para este espaço, poderemos bater o nível com 2 tipos: a mangueira de nível e o nível a laser. Pode ser tanto um quanto o outro. Você é quem escolhe, conforme sua condição de aquisição. Lembrando que a mangueira de nível é muito mais barata. A única diferença está na precisão e agilidade entre uma e outra. Vejamos como bater o nível com a mangueira. Para a manipulação de uma mangueira de nível, é importante um auxiliar para a execução da tarefa, pois a mangueira deve possuir um líquido que irá indicar o nível, e manipular isso em espaços grandes poderá derrubar o líquido no chão ou em algum móvel presente no cômodo.
Sendo assim, enquanto uma pessoa segura a mangueira em um dos cantos do forro, o outro segura do outro lado. Enquanto se está posicionando a mangueira no forro, a altura da água irá alterar. Quando estabilizar, é só efetuar uma pequena marcação. É importante que essa marcação seja efetuada em todos os cantos do cômodo. Depois de efetuada a marcação, recomenda-se estender o fio de nylon entre as marcações. Agora que vimos como bater o nível com a mangueira, vejamos como ver o nível com o nível a laser. O nível a laser é uma ferramenta bastante precisa para esse passo, e ainda elimina o passo de colocarmos a linha de nylon nas paredes. Então, para utilizá-lo, basta posicioná-lo em qualquer ponto do cômodo, de modo que seu feixe de luz possa ser projetado em todas as paredes do cômodo, à altura desejada pelo cliente. Caso a altura do tripé não alcance a altura desejada, pode ser utilizada uma mesinha para levantá-lo. Para fazer isso, o nível deve estar ligado. Alcançando a altura desejada, pode ser feita a regulagem. Caso precise de mais informações, basta seguir o manual do produto. Quando o nível estabilizar, você já poderá fixar os sarrafos no contorno das paredes para começar a estrutura. E assim, aprendemos como bater um nível com duas ferramentas diferentes. A partir de agora, já podemos começar a fazer a estrutura do forro. Até a próxima aula! Após termos batido o nível do forro corretamente, já podemos começar a instalação. Na primeira aula desse módulo, havíamos definido que os forros respeitarão o comprimento do cômodo. Assim, reforçaremos a ideia de um espaço mais alongado. Quando efetuamos o cálculo da quantidade de estrutura necessária para a obra, vimos que nossa instalação requererá 35 metros de sarrafo. Essa é a medida exata necessária, porém, sabemos que o sarrafo é disponibilizado em pedaços de 6 metros. 35 metros não é múltiplo de 6. Sendo assim, não haverá essa medida exata à venda. Então, podemos solicitar 36 metros de sarrafo, o que permitirá termos 1 metro de sarrafo disponível para qualquer eventualidade. Com o sarrafo disponível, vamos efetuar cortes conforme as medidas de cada lateral do cômodo. Com o sarrafo pronto para fixarmos o contorno do cômodo, usaremos a linha de nivelamento como referência. Para a fixação, usaremos parafusos com bucha número 8, para que tenhamos certeza que o sarrafo ficará bem fixo na parede de concreto. Também podemos substituir por pregos de aço, caso a parede aceite a perfuração. Por padrão, deixamos um espaço de 60 cm entre cada parafuso, de modo que o sarrafo não fique curvado com o peso do forro. Acompanhe! Agora que finalizamos a instalação do contorno, já podemos preparar a meia cana ou acabamento U para a instalação. Sabemos que as medidas do cômodo são de 2,5 e 3,5, então teremos que cortar a meia cana nessas dimensões. Acompanhe! Um passo conveniente durante o corte do acabamento consiste no corte das pontas em 45 graus. Lembramos que esta informação vale para paredes com 90 graus uma das outras. Isso permitirá um encaixe perfeito na instalação. Com o acabamento já cortado nas medidas necessárias, vamos instalar o acabamento diretamente no sarrafo, conforme mostrado. Use parafuso 3,5 por 12 para fixar a meia cana no sarrafo. E assim, aprendemos como contornar a parede com o sarrafo e preparar o acabamento para a posterior instalação. Prossigamos com as próximas aulas. Nesta aula, vamos aprender como colocar as linhas de referência para a estrutura do forro. Lembrando
que esse procedimento não será necessário caso você já utilize o nivelamento com nível a laser, pois, como já sabemos, ele nivela toda a área desejada. A função principal deste procedimento é podermos manter o nível que batemos anteriormente nas áreas centrais do forro. As linhas serão instaladas no topo dos sarrafos já instalados na parede, pois é ali que estará o forro propriamente dito, e também será o limite em que os pontaletes serão instalados. Estes deverão ter uma distância de 1 metro. Esta distância será a mesma aplicada nos sarrafos de estrutura de fixação do forro. Ela será instalada na mesma direção da instalação do forro. Acompanhe o esquema. E assim, terminamos esta aula com a instalação das linhas de referência. Antes de começarmos a instalação da próxima etapa da estrutura, vamos aprender um pouco sobre a sua composição. Profissionais mais antigos em instalação de forro de PVC poderão ver esta aula como novidade. Isto porque a estrutura possui 2 níveis com funções e propósitos diferentes. Situação esta que ficaria complicado de compreender caso mantivéssemos 2 níveis com o mesmo nome. Então, estamos subdividindo a construção da estrutura, com uma nomenclatura nova, porém que trará mais clareza para as pessoas que estão começando. Como vimos em aulas anteriores, contornamos a parede com sarrafo, de modo a criar uma base de suporte para o forro, e então o chamamos de base. A partir daí criamos as linhas de referência, as quais permitirão termos, como o próprio nome diz, da referência de medida dos pontaletes, que veremos mais à frente a sua finalidade. Os níveis seguintes servem de suporte para a área interna do forro. Para isso, criaremos um nível de sarrafos, que dará como base a base principal do forro, que chamaremos de estrutura de referência. A estrutura de referência tem esse nome porque será usada como referência de orientação do forro instalado. Esse é um dos motivos pelos quais já definimos a orientação do forro no momento do orçamento. No caso do forro do exemplo que estamos trabalhando, precisaremos de 2 sarrafos de 3,5 metros. Então, efetuaremos os respectivos cortes. Com os cortes feitos, já podemos instalar. Basta apoiarmos o sarrafo de referência no sarrafo de base, conforme as linhas colocadas anteriormente. E então, fixamos com parafusos 3,5 por 20, conforme mostrado. Com a estrutura de referência já fixada, podemos prosseguir com o próximo passo. Nesta aula, veremos o que são pontaletes e como instalá-los para o forro mostrado no exemplo. Os pontaletes consistem em pedaços de sarrafo que são fixados no teto cru do cômodo e visam dar suporte à estrutura na região interna da estrutura do forro. São recomendados sempre que o forro estiver em uma largura maior que 1 metro. Isso ajuda a garantir que o forro não se curve com o tempo. O tamanho de cada pontalete pode variar, pois tudo depende da altura entre o nível do forro e o teto. Como o forro do exemplo possui 3,5 metros, serão necessários 3 pontaletes a cada sarrafo de referência. Para definir a altura do pontalete, é só medir a altura do nível do forro até o teto cru e efetuar os cortes. Após efetuado o corte na medida correta, precisamos da mesma quantidade de sarrafo em um tamanho menor.
Esse sarrafo menor será utilizado como suporte para o pontalete e será fixado diretamente no teto cru, conforme a ilustração. Pode ser usado um parafuso com bucha para melhor fixação. Com esse suporte fixado no teto, basta posicionar o pontalete perpendicularmente e fixar com um parafuso de 3,5 por 12 ponta-agulha. Observe. Com o pontalete fixado no suporte, fixamos o pontalete na estrutura de referência. Para os demais pontaletes, basta posicioná-los a 1 metro de distância um do outro. Note que agora temos a estrutura totalmente fixada no cômodo. Precisamos então criar a base de fixação do próprio forro, o qual será abordado na próxima aula. Continuando a montagem da estrutura para o forro, precisamos criar a base de fixação. A estrutura de fixação deverá ser posicionada perpendicular à estrutura de referência, de modo que o forro a ser aplicado posteriormente tenha mais pontos de fixação. Por vias de regra, deixamos 50 centímetros entre os sarrafos ou o metalon. Sendo assim, para o espaço do nosso exemplo, precisamos de 6 sarrafos de 2,5 metros para completar a estrutura. Usaremos o parafuso preto ponta-agulha para fixar os sarrafos na estrutura de referência, conforme mostrado. Veja que agora a nossa estrutura está ganhando forma e, além de garantir que o forro se mantenha no teto do cômodo, ele se tornará uma excelente base para a montagem, tornando o procedimento bem mais ágil e de fácil manutenção. E assim terminamos esta aula, finalizando o procedimento de instalação de estrutura para o forro de PVC. A partir de agora, já podemos instalar o forro propriamente dito. Até a próxima aula! Após termos instalado toda a estrutura, já podemos começar a instalação do nosso forro. Conforme definimos em nossa análise no início deste módulo, vamos utilizar o forro de PVC Plus Prata Single, que possui 20 centímetros de largura. Como nosso espaço tem 2,60 de largura, sabemos que teremos 13 chapas inteiras. Geralmente começamos a instalação na entrada do cômodo. Sabendo dessas informações, já podemos começar a instalação do forro. Mas antes, precisaremos medir a chapa comprada conforme a necessidade do espaço. Podemos, com o auxílio de uma trena, medir as chapas e efetuarmos os cortes conforme mostrado. Lembre-se sempre de ter feito uma conferência prévia, para não correr o risco de faltar material durante a instalação. Com o material pronto, separe uma das chapas e encaixe a primeira conforme mostrado. Encaixe perfeitamente a chapa no acabamento, pois ele irá orientar o encaixe das demais. Acompanhe. A partir de então, efetuamos os respectivos encaixes. Utilizamos parafusos de 3,5 por 12, a cada sarrafo ou metalon, uma a uma, até o final do forro. Lembremos de deixar a passagem de fios para a posterior instalação das luminárias. Veja que agora temos todo o forro no cômodo, de forma fácil e prática.
como último passo da instalação, efetue a limpeza do cômodo. Dessa forma, o cliente vai se impressionar com o resultado de todo o trabalho.